Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Quarta-feira com a grade com 131 jogos e eu consegui filtrar 9 jogos que estão bem dentro do que a gente trabalha. E além disso, trouxe também a nossa duplinha, uma duplinha com odd de 1.68, que está bem segura também e que a gente tem expectativa que venha bater, assim como as outras estão batendo. Agora vamos lá para as nossas análises, onde a gente vai começar no jogo lá na Grécia. O jogo entre o Panathinaikos e o PAOK. O PAOK, que é um dos líderes da competição, né? Vem atrás do AEK, tem 54 pontos. É um time muito forte, um time que em 24 jogos ele ganhou 17, empatou 3 e perdeu 4. É um time que tem 62 gols 62 gols marcados e 21 sofridos, tá? Enquanto que o adversário é um time que está na nona colocação, tem 24 pontos em 24 jogos, ganhou 5, empatou 9 e perdeu 10. Jogando em casa, o adversário de 11 partidas ele ganhou apenas 3, empatou 6 e perdeu 2. Então ele vem perdendo um pouco, porém ele vai pegar aqui o PAOK, que fora de casa ganhou 7, empatou 1 e perdeu 3. O PAOK, em 11 jogos fora de casa, marcou 30 gols e sofreu 13 gols, tá? Então é um time muito forte, um time que está brigando por liderança, é o favorito, inclusive está com a odd bem reduzida de 1,29. Se a gente puxar os últimos 5 jogos do PAOK fora de casa, a gente vai confirmar esse favoritismo. 3-1, 2-1, 2-0, 5-1 e 4-0, tá? Então vai ser aqui que a gente vai trabalhar na vitória do PAOK. E também a gente vai buscar mais de gol, mais de um gol e meio. PAOK para vencer e mais de um gol e meio. Agora, indo lá para a Itália, na Série A, a gente tem um jogo entre a Sassuolo e a Napoli. São dois times que estão ruins. A Napoli não é a mesma Napoli do ano passado, foi campeã, tá? E vem ruim, jogando fora de casa. Tem uma média de custo de gol muito baixa. Marcou apenas um gol nos últimos 5 jogos e sofreu 7 gols. E se a gente puxar a race aqui da Napoli fora de casa, a gente só vai ver derrotas e empates, tá? Enquanto que a Sassuolo também não vem tão bem assim, mas tem uma média de custo de gol bacana para a gente trabalhar. Nos últimos 5 jogos, marcou 6, com média de 1.2 e um coeficiente 0,37, que significa que vem marcando constante, de forma constante, e sofreu 8 gols, com média de 1.6, coeficiente 0,71. E também vem sofrendo aí constantemente, tá? A gente vai confirmar isso aí puxando a race, onde a gente tem aqui uma derrota de 3-2, um empate de 1-1, uma vitória de 1-0, uma derrota de 2-1 e uma derrota de 2-1. O que chamou a atenção para mim é que ele não vem ganhando, tá? Vem perdendo, porém ele não perde com a diferença de gols maior que 1. E vai ser através disso e também pela race aqui da Napoli, que não vem vencendo, que a gente vai indicar para vocês um handicap positivo para Sassuolo, handicap de mais 1,5, tá? Significa que a gente ganha a aposta se a Sassuolo não perder por 2 ou mais gols de diferença. Se a Sassuolo perder de 1-0, de 2-1, 3-1, a gente ganha a aposta. E esse handicap positivo, ele tá pagando 1,37, tá? Então, é um indicativo aqui para você colocar no bilhete. Handicap asiático mais 1,5 a favor aqui da Sassuolo, pagando 1.375 na Bet365 para colocar no bilhetinho aí e fazer uma duplinha. Agora a gente vai para alguns jogos com expectativa over, né? Com expectativa de gols. E também a gente pode trabalhar aí a favor do time que tem a odd de favorito, que é no caso aqui o Rangers, jogando fora de casa. O Rangers a gente já sabe, né? Aqui na Escócia, ele vem brigando junto com o Celtic. São times de prateleira de cima, o Rangers e o Celtic. E hoje, no momento, o Rangers é o líder. Ele, em 27 jogos, ganhou 22, empatou 1 e perdeu 4. Enquanto que o Celtic, que é o vice-líder, vai jogar aqui também. A gente também vai passar aqui a análise do jogo dele. Ele ganhou 20, empatou 5 e perdeu 2. Então tá nessa briga aí entre o Celtic e o Rangers. Porém, o adversário do Rangers é o Kilmarnock, que é o quarto colocado. Ele tem uma distância relativamente alta para os dois times, né? Tá com 40 pontos, mas não é um time bobo. Inclusive, o Kilmarnock ele ganhou do Celtic
em casa. Então, a princípio, o indicativo aqui seria a vitória do Rangers. O Rangers tem bons dados aqui de gols, tanto marcados quanto sofridos. Ele marcou 10 gols nos últimos 5 jogos, com média de 2, um coeficiente 0,5, ou seja, os dados vêm se repetindo, e sofreu apenas 2. Porém, o mandante ele marcou 9 nos últimos 5, com a média de 1,8, um coeficiente de 0,25, e sofreu 5 gols, média de 1, coeficiente de 1. Então, aqui, a gente pode trabalhar com a vitória do Rangers, que é o favorito realmente. Se a gente puxar aqui os últimos 5 jogos do Rangers, ele ganhou 4 e perdeu 1. E esse jogo que ele perdeu não tá aparecendo para vocês, mas foi o jogo com o Celtic. Então, normal, né? Porém, para trabalhar de forma mais segura, para esse jogo aqui eu indico o over 1,5. Ele tá pagando uma odd de 1,22 para colocar no bilhete, tá? É um jogo onde a gente pode ter o favorito se complicando. E a gente já sabe, a gente tem informações de que o Marnock, que é um time chato de dentro de casa, um time que ganhou do Celtic, como eu falei. Então, para evitar e pegar essa provável zebra, eu acredito aqui no over 1,5. Até porque se o Rangers ganhar, pode ganhar de 2-0, 2-1. Eu acredito também um gol pro lado do que o Marnock, tá? Então, ó, a bet mais tranquila para mim, para esse jogo aqui, o indicativo seria over 1,5. Outro jogo onde a gente tem um favorito também jogando é lá na Itália, o jogo entre a Inter de Milão e a Atalanta. Aqui, a princípio, o Inter de Milão favorito com odd 1,66 e seria um indicativo de vitória para ele, porque se a gente pegar a tabela de classificação, a gente vai ver a Inter de Milão com 66 pontos, a Juventus vem atrás com 57, porém a Atalanta também não é boba, tem 46 pontos. A Atalanta jogando fora de casa, jogou 12 jogos, ganhou 4, empatou 3 e perdeu 5, então tá meio parelha, né? Marcou 18 gols em 12 jogos e sofreu 16. E a Inter de Milão jogando em casa, ganhou 10, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 30 gols em 12 jogos e sofreu 6. Então aqui, a princípio, o indicativo seria a vitória da Inter de Milão, porém, eu acredito que seja um jogo também para gols. A gente também tem indicadores para isso, né? A gente tem médias favoráveis. E para trabalhar de forma mais tranquila, eu prefiro trabalhar aqui no over 1,5 pagando 1,25. Porém, eu vou levar esse jogo para o vivo e vou acompanhar. Se a Inter de Milão estiver jogando como deve, como o líder realmente, eu vou trabalhar a favor da Inter de Milão. Mas, para a pré-live, eu indico para vocês o over 1,5 pagando 1,25. Beleza? Agora, indo lá para a Grécia, a gente tem um jogo entre o Asteria Tripolis e o Kifisia. O Kifisia vem lá no fundo da tabela. É o Lanterna. Em 24 jogos, marcou 23 e sofreu 51, tá? Muitos gols. Enquanto que o Asteria Tripolis é o sétimo. Em 24 jogos, marcou 32 e sofreu 41. Ele marca e também sofre. Então aqui, a gente poderia trabalhar também com a vitória do favorito, que é o mandante. Porém, a gente tem dados para gols aí, inclusive do visitante. É uma média de custo de gol 5,13, bem alta. Marcou 5 gols nos últimos jogos. Nos últimos 5 jogos e sofreu 10, tá? E o mandante marcou 10 e sofreu 9. Então, um jogo com expectativa de gols, a gente tem indicador aqui também para isso. E para trabalhar de forma mais tranquila, tá pagando até uma odd relativamente boa para um over 1,5 numa situação como essa. Então, eu indico aqui o over 1,5 pagando 1,28 para colocar no bilhete, beleza? A gente tem 2 jogos da FA Cup, o Chelsea e o Liverpool, que eu vou falar aqui no final. E além desses jogos, a gente tem de novo, lá na Escócia, o Celtic, né, que eu já havia falado, é o segundo colocado. Vai jogar contra o Dundee. O Celtic é o segundo. Tá brigando aí com o Rangers. E vai jogar contra o sexto colocado, que tem 32 pontos, tá? O Celtic tem o dobro de pontos desse time aí, e mais um. Então aqui, para ser bem direto, eu acredito na vitória do Celtic. Porém, eu não vou buscar gols. Porque o Celtic, ele não vem goleando seus times, apesar de ter esses 5 últimos jogos aqui. Ele ganhou de 2-0, 2-1, 1-0, porém tem um empate aqui com o Kilmarnock em casa. O Celtic ele perdeu do Kilmarnock lá na casa do Kilmarnock e empatou em casa de 1-1, tá? Então aqui eu vou trabalhar com a vitória simples, tá pagando 1,20, é uma cotação baixa, tá? Eu vou acompanhar no ao vivo para pegar, mas se você não tem tempo, é um jogo às 16h45, dá para colocar no bilhetinho uma vitória simples aí do Celtic. E voltando para a Grécia, a gente tem o jogo do líder agora, o AEK Atenas, contra o PAS Giannina, que é um time fraco, um time lá de fundo de tabela, que tem um LG score muito alto
Esse número aqui, ele diz respeito à quantidade de gols que esse time vem sofrendo. É um time que sofre goleadas, tá? A gente tem um H-score alto. Porém, aqui a gente tem uma odd de vitória do AEK Atenas de 1,25. É o super favorito. Mas se você for olhar lá na Bet365, essa odd já derreteu, já tá 1,15. Não dá para trabalhar. Então, nosso indicativo é você trabalhar com handicap asiático negativo, -1, -1,5. Ou com a vitória do AEK e mais de 1,5 gol na partida para colocar no bilhete, beleza? Agora, os dois últimos jogos são jogos de Copa, como eu falei, FA Cup. O Chelsea e o Leeds. O Chelsea está com a odd interessante de 1,50 contra o Leeds, que é segunda divisão, né? Mas que vem bem, vem lá junto com o Leicester. Deve voltar, inclusive, aí para a primeira divisão da próxima temporada. Então, é um jogo que tem uma dificuldade, mas eu acredito muito aqui na vitória do Chelsea, tá? É um indicativo de vitória do Chelsea, porém é um jogo que eu não vou fazer no pré-live, um jogo que eu levo para acompanhar no ao vivo. Porém, o indicativo é esse: time de primeira divisão com maior poder financeiro, com time melhor no momento, deve vencer esse jogo aqui, tá? E outro jogo também entre o time de primeira divisão e o outro time de segunda que a gente trabalha muito, que é o Southampton, é vitória do Liverpool. Porém, o mercado tem alguma informação, ou seja, o Liverpool ele deve jogar um time misto. E essa odd aqui já tá 1,66, tá bem interessante, inclusive. Porém, como eu falei, é um jogo mais pra gente acompanhar no ao vivo, porque eu não sei qual o real interesse do Liverpool aqui nessa competição, já que ele tá brigando lá na liderança da Premier League, que é onde ele deve brigar até o final para ganhar, tá? Agora a gente vai para nossa duplinha do dia, uma duplinha com odd 1,68, que tá bem bacana, onde eu vou procurar trabalhar de forma mais segura, onde eu coloquei a vitória do Celtic, que é 1,20, e a vitória do PAOK e mais de 1 gol na partida. Isso tudo traz uma odd de 1,68. Eu vou continuar trabalhando com meio stake, porque eu pego essas odds no ao vivo com odds mais altas e vou buscar mais valor, beleza? É isso que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto no green e no red. Valeu!